E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu estava assistindo ontem o programa do Roda Viva, onde o Bolsonaro foi entrevistado, e o programa, sinceramente, foi aquilo que se esperava, né? As mesmas perguntas dos jornalistas, as mesmas respostas do Bolsonaro. E aí, quando eu estava quase dormindo, um dos jornalistas fez uma citação bem interessante que me deixou bastante curioso. Ele havia dito que Jesus foi um refugiado. Eu estava meio por fora do tema e fui ver na internet, né, no YouTube, né, no próprio Google. E no YouTube eu vi uma declaração do Vila na Jovem Pan e ele estava muito revoltado, estava bufando, inconformado com a citação do jornalista. E ele havia dito que isso havia sido uma citação do Papa. Aí eu fui lá no Google, procurei, realmente o Papa havia comparado Jesus aos refugiados, né? Principalmente devido ao fato de que a família de Jesus precisou fugir de Israel quando ele era pequenininho, né? Quando ele era quase um recém-nascido, precisou fugir de Israel e foi para o Egito devido a uma perseguição do rei Herodes, né? Mas o vídeo hoje é sobre esse assunto. Jesus foi um refugiado? Não foi? Como é que aconteceu essa história? Bom, em princípio, se a gente for... vamos analisar um pouquinho a citação do Papa quanto à necessidade de Jesus de fugir de Israel para o Egito. A história é mais ou menos o seguinte, conforme a Bíblia. Quando Herodes era o rei de Israel, Jesus nasceu naquela época. E Jesus, no caso, foi visitado por 3 reis magos. Esses três reis trouxeram presentes para a família de Jesus, né? E haviam informado de que uma estrela no céu, né, era um sinal de que estava nascendo um grande rei. Eles seguiram aquela estrela e foram parar lá no local onde Jesus nasceu, entregaram os presentes e tal. De alguma maneira, Herodes ficou sabendo do fato e perguntou para esses reis, conta essa história direita, o que aconteceu? E os reis falaram, não, nós viemos aqui presentear um futuro rei de Israel, uma pessoa que vai ter uma grande influência, tal. Nós seguimos a estrela dele e acabamos aqui. E o rei Herodes ficou muito bravo com a situação, falou, não tem essa, o bonzão aqui sou eu, não tem rei nenhum, o rei aqui sou eu, e ninguém vai tomar o meu lugar. Então o que o rei Herodes fez? Ele passou a perseguir as crianças com menos de 1 ano de idade e com a ordem de que fossem localizadas e mortas. Por quê? Porque certamente esse recém-nascido que seria o rei estaria entre essas crianças e não mais o ameaçaria, o reinado dele. Pois bem, José, no caso, que era o chefe da família de Jesus, né, ficou sabendo da história, reuniu a família e fugiu para o Egito, né? E ficaram no Egito, ao que consta a Bíblia, até que morresse o rei Herodes. Esse foi o argumento do Papa. Jesus precisou fugir, né, de Israel e se tornou um refugiado lá no Egito. Mas essa é a condição de um refugiado? Isso caracteriza um refugiado? Em tese não, porque se a família de Jesus precisou fugir de Israel para o Egito por uma perseguição por parte do rei, isso não caracteriza um refugiado, isso caracteriza um exilado, né? Especificamente um exilado político. Então Jesus saiu de Israel na condição de um exilado político e retornou a partir do momento em que via que as condições dele, da segurança pessoal dele, da família dele, houvessem sido restabelecidos. Então, né, ele poderia continuar normalmente como um morador da cidade de Israel, né, do reino de Israel. Muito bem, essa é uma questão, a primeira questão. Jesus não foi, nessa ocasião, um refugiado, ele foi um exilado. Aí a gente começa a querer pesquisar, será que houve alguma outra situação na Bíblia que pudesse caracterizar Jesus como um refugiado? Eu procurei, sinceramente, não encontrei. O mais próximo disso que eu pude encontrar foi o seguinte, aliás, não é nem uma tese minha, essa é uma tese de 2 pesquisadores e escritores britânicos, né? Christopher Knight e Robert Lomas,
que levantaram uma hipótese bastante interessante, mas aí quando Jesus já estava em sua vida adulta, fazendo as suas pregações e tal. Esses dois pesquisadores falavam o seguinte: Jesus, ele não ficava muito tempo em um lugar fixo, não ficava muito tempo em Jerusalém, por exemplo, que era o principal centro religioso de Israel. Ele ficava peregrinando, então como a própria Bíblia demonstra isso. Ele ficava em Jerusalém, depois ele ia para Samaria, ele ia para Nazaré, né? Ele ficava lá fazendo aquele trajeto, não permanecendo muito tempo naquele lugar. Por quê? Porque em um determinado momento da vida de Jesus, os sacerdotes começaram a perceber a figura de Jesus como uma ameaça ao establishment da época. Então eles estavam de olho nas ações de Jesus, temendo que o poder deles pudesse ser abalado. Isso a Bíblia demonstra, né? Quer dizer, Jesus estava sendo observado e qualquer deslize que ele pudesse ter, ele seria preso, como no final foi realmente preso e tal. Então Jesus começou a circular, mais por uma questão de segurança pessoal nesse caso. Bom, nessa segunda hipótese, onde Jesus precisou ficar em constante movimento, temendo ser preso, com receio de ser preso, pelo menos ser preso antes de que os ensinamentos dele pudessem ser concluídos, que a missão dele, a tarefa dele pudesse ser concluída. Isso caracteriza um refugiado? Também não. Essa é a condição típica de um foragido. E olha lá, porque nem um foragido oficial, digamos assim, ele foi, né? Era mais uma ação preventiva dele do que uma fuga necessariamente, porque não havia sido decretado ainda a prisão de Jesus, então ele ainda não era um procurado. Então ele era quase um foragido, embora oficialmente ainda não o fosse. Então tem essas duas questões. A questão da necessidade de Jesus ficar circulando o caracteriza como um refugiado? Não. E sim, na pior das hipóteses, como um foragido. Na primeira questão, quando Jesus fugiu para o Egito, a família dele o levou para o Egito, evitando assim que ele fosse morto. Ele foi um refugiado? Não, ele foi um exilado. Essa é a grande confusão, né, que no caso o Papa cometeu, de não atribuir os nomes corretos à condição de Jesus, principalmente na primeira hipótese. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Um abraço, tchau!